Por qual área da sua vida você mais precisa de um milagre hoje? Você já se perguntou por quê, mesmo orando tanto, há áreas da sua vida que continuam travadas? Às vezes, o milagre que esperamos não está longe. Está apenas retido por algo que ainda não entregamos por completo. Foi isso que aprendi quando percebi que orava por respostas, mas escondia feridas, pedia cura, mas não tocava na raiz da dor, clamava por mudança, mas temia largar o controle. Deus é Deus de milagres, mas Ele não invade espaços que ainda não foram rendidos. A área que mais precisa do toque dele é justamente aquela que você tenta consertar com suas próprias forças. Pode ser sua saúde, seu casamento, sua mente, suas finanças ou até mesmo sua fé. O céu está pronto para se mover, mas primeiro você precisa abrir a porta. O milagre começa quando você confessa: aqui está a parte de mim que não consigo mais sustentar sozinho. E ao fazer isso, você libera espaço para que o sobrenatural se manifeste. Não é fraqueza, é fé. Fé que reconhece limites humanos para acessar o poder divino. Você quer mesmo ver um milagre? Então declare agora: eu abro mão do controle e entrego essa área totalmente a Deus. Escreva isso nos comentários. Compartilhe com alguém que precisa liberar a mesma rendição. E me diga, qual parte da sua vida você ainda não entregou por inteiro? 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando tudo parece parado, mas Deus ainda está trabalhando. Há dias em que tudo ao redor parece estagnado. As orações não encontram respostas, os planos não avançam e a alma começa a acreditar que Deus esqueceu. É nesse tipo de momento que a dúvida sussurra mais alto. Será que Ele ainda está ouvindo? Mas foi justamente em uma dessas estações silenciosas que entendi uma verdade que mudou tudo. Deus trabalha mesmo quando eu não percebo. Ele não dorme, Ele não se ausenta, Ele apenas constrói em silêncio. O crescimento de uma semente não é visível no primeiro dia, mas ela está ali, se expandindo no escuro, tomando forma debaixo da terra. Da mesma forma, Deus está alinhando cenários, preparando pessoas, abrindo caminhos, mesmo que os olhos não vejam nada. O céu tem um ritmo que não segue o nosso calendário, e quando Deus parece demorado, é porque está sendo detalhista. Foi só quando parei de exigir movimento visível e comecei a confiar no invisível que a paz voltou. O que parecia parado, na verdade, estava sendo moldado com perfeição. E quando o tempo chegou, tudo fluiu com graça e força. Você pode afirmar essa verdade com fé agora? Mesmo sem ver, eu sei que Deus ainda está trabalhando por mim. Escreva essa frase nos comentários e envie para quem precisa de consolo no tempo da espera. E me diga, o que você faria diferente hoje se soubesse que o céu já está cuidando disso? Isaías 64:4. Nunca se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus conhece o que você não consegue explicar. Há momentos em que nem você entende o que está sentindo. A dor é real, mas não tem nome. O cansaço é profundo, mas você não sabe de onde vem. A vontade de orar existe, mas as palavras somem. E é aí que muitos pensam que Deus se afasta. Mas é exatamente o contrário. É nesse lugar de confusão interna que Deus se aproxima com mais ternura. Porque Ele conhece o que você ainda não sabe expressar. Foi quando parei de tentar explicar tudo que entendi. Deus não precisa de justificativas. Ele não espera que você organize a bagunça da alma para então se apresentar a Ele. Ele entra no caos. Ele habita a dor ainda não resolvida. Ele traduz lágrimas. Ele entende silêncios. E Ele age com precisão onde a sua própria consciência falha.
A cura começa quando você para de tentar fazer sentido das coisas e apenas se entrega. Porque a fé não é sempre lógica, mas é sempre eficaz. O Espírito Santo intercede por você com gemidos que você nunca conseguirá colocar em palavras. E mesmo assim, Deus entende cada um deles. Você deseja declarar isso com confiança agora? Mesmo sem conseguir explicar, eu sei que Deus entende o que sinto. Escreva essa declaração nos comentários e compartilhe com quem está vivendo essa confusão interna. E me diga, o que você gostaria que Deus entendesse mesmo sem palavras? Salmo 139, 4. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Deus ainda vai usar isso que hoje te faz chorar. Nem toda dor é desperdício. Algumas lágrimas são sementes. Aquilo que hoje te aperta o peito, te tira o sono e parece não ter sentido algum, ainda pode se tornar o testemunho que vai transformar a vida de alguém. Deus nunca desperdiça sofrimento. Ele é especialista em usar as feridas para curar outros. Ele transforma traumas em mensagens, fracassos em plataforma, perdas em propósito. Na época em que mais chorei, não conseguia enxergar nada além da dor. Me perguntava, por que isso está acontecendo comigo? Só depois entendi que a pergunta certa não era por quê, mas para quê. Foi naquele vale que desenvolvi sensibilidade, compaixão, dependência e maturidade espiritual. Hoje, o que mais doeu se tornou a base da minha autoridade para levantar outros. Deus vai usar o que te feriu para edificar. E quando esse tempo passar, você vai olhar para trás com um tipo de gratidão que só quem sobrevive entende. Ele não apenas vai te tirar disso. Ele vai fazer disso uma ponte para alcançar outros que ainda estão perdidos. Quer profetizar com convicção agora? Deus vai transformar minha dor em propósito. Escreva isso nos comentários e compartilhe com quem ainda está chorando sem ver sentido. E me diga, o que hoje te dói, mas você deseja ver Deus usando para o bem? Gênesis 50, 20. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Ainda há promessas de Deus sobre a sua vida. O tempo pode passar, os ventos podem mudar e até as pessoas podem ir embora, mas o que Deus falou sobre você continua de pé. Nenhuma circunstância tem autoridade para anular uma promessa que foi selada no céu. Pode parecer que você perdeu o rumo, que se afastou demais, que já é tarde demais, mas Deus não esquece o que prometeu e, mais importante, Ele não muda de ideia. Houve dias em que olhei para mim e duvidei. Pensei, será que ainda vale? Me senti distante demais, falho demais, atrasado demais. Mas Deus me lembrou que promessa não depende da minha performance, depende da fidelidade dEle. E Ele é fiel. Mesmo quando eu tropecei, Ele manteve firme o que havia determinado. Ele esperou meu retorno, Ele sustentou minha história enquanto eu nem percebia. Hoje eu entendo, a promessa não morreu. Ela apenas está sendo moldada no tempo de Deus, e o tempo dele nunca é tarde. O que ele falou vai se cumprir, e quando acontecer, tudo fará sentido. Não perca a esperança, não aceite a mentira de que você foi esquecido. Ainda há promessa sobre a sua vida. Quer crer com ousadia e declarar essa palavra agora? As promessas de Deus sobre mim ainda estão vivas. Escreva essa verdade nos comentários e envie para quem pensa que Deus o abandonou no meio do caminho. E me diga, qual promessa você precisa reacender dentro de você hoje? Números 23, 19. Deus não é homem, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria, ou falaria, e não o confirmaria. Deus está no controle, mesmo quando tudo parece fora de lugar. Já tentou colocar sua vida em ordem, e quanto mais tenta, mais tudo parece sair do eixo.
Você organiza uma área e outra desmorona. Você tenta manter a paz, mas o conflito chega. Luta para manter o foco, mas é bombardeado por distrações. Há dias em que tudo parece fora de lugar e o coração começa a se perguntar: onde está Deus no meio disso? Foi em dias assim que eu descobri o poder de uma verdade simples. Deus está no controle mesmo quando tudo parece fora de controle. Ele não se assusta com o caos. Ele não perde o rumo por causa do meu desespero. Ele vê a linha do tempo inteira, enquanto eu só vejo o momento de dor. E mesmo nos dias em que eu não entendo nada, Ele continua soberano. O controle de Deus não significa ausência de tempestade. Significa que mesmo com ventos fortes, o destino está garantido. Foi isso que me sustentou. Não ver tudo resolvido, mas saber que quem dirige minha vida é confiável. O plano continua, mesmo entre os escombros. O cuidado continua, mesmo no silêncio. Deus ainda está governando a minha história. Quer declarar essa verdade com fé agora? Mesmo sem entender, eu confio, Deus está no controle. Deixe essa palavra nos comentários e envie para quem está achando que tudo saiu do rumo. E me diga, qual parte da sua vida hoje você precisa entregar novamente à direção de Deus? Provérbios 19:21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Deus está te sustentando enquanto você ainda está de pé. Você pode até não perceber, mas se ainda está de pé, é porque tem uma mão invisível te segurando. Há momentos em que a força parece sua, mas não é. É graça. É o sustento de Deus em silêncio, no fundo da alma, impedindo você de desabar de vez. Quantas vezes você já pensou que não aguentaria mais um dia, mas mesmo assim continuou? Isso não é coincidência, é intervenção. A verdade é que não é o seu ânimo que está te mantendo firme. Não é sua inteligência, sua estratégia ou a sua experiência. É o cuidado de um Deus que não te deixa cair, mesmo quando você não entende como ainda está em pé. Ele segura suas emoções. Ele acalma seus pensamentos. Ele alinha os seus passos. E mesmo no meio da confusão, ele ainda sussurra: eu estou aqui. O sustento de Deus não depende da sua força, mas da fidelidade dele. Mesmo em meio à exaustão, ele é o que renova. Mesmo quando tudo falha, ele permanece. E se hoje você ainda respira, caminha e resiste, é porque Deus está te sustentando com mãos que nunca falham. Você pode declarar com gratidão essa palavra agora? Deus está me sustentando mesmo quando não vejo. Escreva isso nos comentários e envie para alguém que está quase caindo, mas precisa lembrar quem o sustenta. E me diga, em qual área da sua vida você percebe que não estaria de pé sem a ajuda de Deus? Salmo 55:22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Quando você não vê saída, Deus já preparou o caminho. Existem momentos em que tudo parece fechado. Você tenta por um lado, nada acontece. Busca ajuda, ninguém responde. Clama e o céu parece em silêncio. É como andar dentro de um labirinto sem mapa, sem direção e com pressa. O coração começa a se cansar, a mente entra em dúvida e a fé começa a balançar. Mas é justamente nesse cenário que Deus mostra o que só Ele pode fazer: abrir caminho onde não existe. O que é impossível para você já está desenhado nas mãos dele. Antes mesmo do problema aparecer, Deus já havia preparado a saída. Mas muitas vezes, Ele espera que todas as suas tentativas falhem. Não por crueldade, mas para que você perceba que a saída não está nos seus recursos, mas na dependência total da graça. Deus não precisa de um caminho pronto. Ele cria um onde ninguém vê possibilidade.
Na minha vida, vi portas se abrirem onde antes havia apenas muros. Vi respostas surgirem de fontes improváveis. E aprendi que quando chego no fim da estrada, Deus constrói outra. O desespero do homem é o ponto exato onde a mão de Deus começa a agir. Quer tomar posse dessa verdade agora, com fé? Onde eu não vejo saída, Deus já preparou o caminho. Escreva nos comentários essa declaração e envie para quem está prestes a desistir. E me diga, qual situação hoje parece sem saída para você? Êxodo 14, 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. O que Deus está preparando é maior do que aquilo que você perdeu. Algumas perdas doem, como se rasgassem a alma. Pode ser uma amizade que se desfez, um sonho que não se cumpriu, uma porta que se fechou de forma repentina. Na hora, tudo parece um retrocesso. A mente não entende, o coração se confunde e a fé enfraquece. Você começa a pensar que aquilo que perdeu era o melhor que poderia ter. Mas Deus não trabalha com migalhas. Quando Ele permite uma perda, é porque está preparando algo que você ainda não é capaz de imaginar. Foi difícil aceitar, mas o que perdi não era o fim. Era apenas o encerramento de um ciclo que já não fazia mais parte do propósito. Deus, em sua sabedoria, não apenas fechou a porta, Ele estava me conduzindo a uma nova estação. E essa estação era maior, mais alinhada, mais frutífera. O que antes parecia o meu tudo, agora vejo que era apenas o começo. O céu não lamenta o que você perdeu. Ele está celebrando o que você está prestes a viver. Deus nunca tira algo sem estar preparando algo infinitamente melhor. Sua dor de hoje é apenas o anúncio de que uma nova glória está chegando. Você consegue se posicionar em fé para declarar isso agora. O que Deus está preparando é maior do que aquilo que eu perdi. Escreva isso nos comentários como uma semente de fé e envie para alguém que precisa de esperança após uma perda. E me diga, qual perda ainda está te impedindo de acreditar no novo de Deus? Romanos 8:18. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A oração que você faz hoje está abrindo os céus para o seu amanhã. Nem sempre você verá o resultado da oração no instante em que ela é feita. Mas nenhuma oração sincera cai no vazio. Ela sobe, ela rompe, ela abre portas que ainda não existem. Cada vez que você ora, mesmo cansado, mesmo sem entender, você está construindo um caminho invisível onde Deus já está trabalhando. O amanhã que você tanto espera pode estar sendo desenhado agora, enquanto você dobra os joelhos e entrega tudo em silêncio. Foi exatamente assim comigo. Durante dias, orei sem sentir nada. Apenas obedeci. Mas em algum lugar entre o clamor e a constância, o céu se moveu. Respostas vieram de onde eu nunca esperei. Portas se abriram com leveza. O que parecia travado fluiu. E entendi. A oração que eu fazia ontem já estava moldando o milagre de hoje. Você não está orando à toa. O céu ouve. E mais, o céu age. Quando você ora com fé, você ativa uma dimensão que os olhos não veem, mas que os frutos revelam. Seu amanhã começa a mudar quando sua boca se enche de clamor hoje. Está pronto para declarar essa verdade com fé e autoridade? O que eu oro hoje abre os céus do meu amanhã. Escreva essa palavra nos comentários, compartilhe com quem precisa continuar orando mesmo sem ver. E me diga, qual oração você está fazendo hoje, confiando que Deus já está agindo? Mateus 7:7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Se essa oração falou com você, escreva seu testemunho nos comentários.
Curta este vídeo como uma semente de fé. Compartilhe com alguém que precisa de direção urgente. E se você ainda não faz parte, inscreva-se agora no canal Jesus no Oceano Sagrado da Graça. Aqui, cada oração carrega uma resposta. E o que vem a seguir pode ser a palavra exata que o seu espírito está esperando. Não saia. Permaneça comigo. Vamos para a próxima oração.